Está no ar o seu programa Na Moral. Muito boa tarde, turma do sofá, donas de casa, trabalhadores e também, por que não, motoristas de aplicativo, taxistas. E você aí que está acompanhando, pode acompanhar também o programa no salão de beleza ou, por que não, fazendo as suas compras. Com o celular na palma da mão, você consegue acompanhar o programa Na Moral em qualquer lugar do mundo, né? E a gente começa o programa com uma notícia muito triste, né? Deixa muito triste porque uma grande cantora, uma considerada uma das vozes mais belas do Brasil, acabou falecendo nesta manhã aqui no Brasil, que é a Gal Costa, né? Ela faleceu aos 77 anos, né? E a voz dela era uma voz inconfundível, né, rapaz? Todo mundo conhecia bem a voz dela, dessa bela baiana que tinha uma personalidade forte e cativante, né? Era uma pessoa que tinha uma presença de palco fenomenal e que os shows dela atraíam vários olhares e arrastavam multidões, né? Essa que é a realidade dos fatos, né? Tanto é que Gilberto Gil, Caetano Veloso e outras personalidades quiseram gravar música junto ao lado dela, né? Porque sabiam do talento e da força e da potência da sua voz, né? Ficamos tristes pela morte de Gal Costa, que morreu aos 76 anos, em decorrência de um infarto, né? Rapaz, ela estava aí com sua vida normal, fazendo seus shows, inclusive tinha um show programado para São Paulo, é isso, Roberto? Ele estava um show programado para São Paulo e aí acabou tendo que sendo internada às pressas para ver o que estava acontecendo com a saúde, quando foi detectado que ela teve um infarto e acabou falecendo logo na sequência. É uma triste notícia. A gente também apurou a informação de que ela também tinha acabado de terminar de fazer uma cirurgia, né, de remoção de nódulo, né? Essa foi a informação que a gente obteve nessas últimas horas, mas Gal Costa nos deixa aos 77 anos, né? 57 dedicados à vida musical, né? Inclusive ela estava dando uma entrevista para o Jô, estava vendo no jornal, inclusive, e ela disse o seguinte, que a vida dela, desde que ela se conhece por gente, ela se deparou com que sempre foi ali cantando, né? Viveu para a música. Então, aos 77 anos, uma das maiores cantoras de todos os tempos do Brasil morre em decorrência do infarto. Como essa doença mata, né? Ainda mais nessa época do ano, né? Que o tal calor, mormaço, coisa e tal. E a gente sabe que essa é uma das doenças que mais matam pessoas no mundo, né? A gente começa esse programa com essa notícia triste, mas a gente não pode entrar nesse clima de tristeza, né? A gente tem que agora elevar o astral do programa, porque o programa tem que manter aquele clima sempre bom, né, rapaz? Sempre muito bom. E a gente vai bater um papo agora com o Pedro, né? O Pedro aqui que é nosso astrólogo, e a gente vai falar um bate-papo descontraído, gostoso. E eu já escolhi o tema hoje, mas antes eu tenho que falar boa tarde para você, Pedro. Tudo bem? Boa tarde a todos. Não podemos esquecer que hoje temos um aniversariante aqui, que é o Roberto. Desejamos a ele e toda a equipe um excelente dia e um belo parabéns e 50 anos de idade. Né? Rapaz, 50, você está completando 5.0? Puta que eu pariu, ainda bem que você chegou no 5.0. Tem que agradecer, né? Essa que é a verdade dos fatos. Mas que você possa viver mais 50 anos e seja feliz, né? O importante é viver sempre feliz, né? Nunca ficar com cara emburrada, chateado, magoado. A vida, Deus, eu falo que Deus dá a vida pra gente que é um presente. Eu considero a vida o nosso presente. A gente tá passando aqui, a gente tem que ver desse formato. Se a gente ficar só se apegando às coisas ruins, às coisas más, a gente não vive, não é verdade mesmo? E Pedro, a gente tem que falar do seguinte. Eu acho que a gente tem que falar de corpo fechado. É o assunto que a gente vai abordar hoje e eu queria que você falasse sobre esse assunto. Esse assunto seria interessante. O Frei está aqui para falar sobre isso, né?
que é baiano, e baiano na Bahia, o pessoal sempre dá um jeitinho. Você tem competência suficiente para falar sobre esse Sim, assunto. Sim, mas eu estou dizendo porque corpo fechado realmente é um assunto assim que vai muito de pessoa para pessoa. Geralmente a gente fala isso para quem mexe com essa parte de o candomblé, essas regiões. É a chamada fazem- feitiçaria. Não é que é feitiçaria, o cara quando nasce, ele é prometido a um santo alguma coisa. E essa proteção requer todo um trabalho, tá? Existe todo um ritual por trás disso. Existe sim condições de fazer isso, só que quando você faz um corpo fechado, você está se alinhando a uma corrente que você está fazendo parceria. Tá? Então existe vários Então não é níveis. uma coisa muito boa, você está querendo dizer isso? Uma pessoa hoje que vai em qualquer tipo de atividade pedindo algo, ele está criando um vínculo. Você está querendo dizer para mim que ele está vendendo a alma por... É isso? Você está dizendo. O que você está dizendo Quando é você entender. fala, gente, uma condição, tem pessoas que nascem e são devotos do Nosso Senhor Aparecida. Tá? Aí no batismo, tá? O avó, o bisavô, o avô, oferece isso para Nossa Senhora. Acontece muito disso. Tá? E pede a proteção. Ali ela está criando um campo de proteção para aquela criança. Tá? Então, era comum e antigamente ocorria muito disso. Às vezes uma criança nascia com algum problema de saúde, tá? O pessoal fazia promessa para Nossa Senhora, para que curasse aquilo, e que quando curasse isso, ela seria batizada e seria oferecida àquela criança para Nossa Senhora. Então, a partir daquele momento, a turma fala assim, essa criança é filha de Nossa Senhora. Protegida, amparada. Ela é e afilhada dela. Então, o que acontece? Ela passava a ter uma proteção daquilo. Dentro, quando você fala, a gente está falando, por exemplo, dos orixás, das coisas que está falando, na Bahia, por exemplo, era comum, a pessoa quando nascesse ia lá, fazia seu trabalho e fazia o fechamento do corpo. Então, fazia uma proteção. Mas tudo isso existe também um limite. Tá? Isso desde também que essa pessoa saiba usar isso com equilíbrio. Como também existe gente que faz isso com as linhas, como a gente fala, negativas, as linhas das esquerdas. E quando você faz um pacto, aí já não passa nem seja, mas é um pacto, né, de proteção. A proteção vem, mas ela tem um preço. Tudo na vida da gente tem um preço. Porque eu estou fazendo um compromisso com um grupo, tá? E esse grupo vai me cobrar depois isso. É a mesma coisa alguém que fala, eu vou fazer uma demanda. Então eu procuro uma determinada lugar que faça uma demanda. E a pessoa quer prejudicar fulano. Então a pessoa vai lá, a pessoa fala, eu te faço isso. Ele está fazendo conexão com alguma coisa que vai lá fazer o que você tem que fazer. Eu quero algo em troca. Aí que entra a chamada oferenda que você vai fazer. Essa oferenda, certo? É a paga. E aí acontece o negócio. A coisa vai começar a fazer. Concluído aquilo, o que acontece? A pessoa vai voltar para você e falar, ó, aquilo que nós combinamos, eu fiz. Como é que fica? É a mesma coisa você. Então existe o seguinte, a partir do momento que você entrou nesse campo, não tem como escapar. Proteção vai te... É um círculo vicioso. É um círculo vicioso. E muitas vezes a cobrança vem e vem de uma forma drástica. Haja visto que nós vimos ontem, quando nós falamos a respeito do caso daquela atriz que se envolveu com a pessoa. A Daniela Pérez. Isso. Ali era um culto. Tá? E lá era coisas voltadas com coisas pesadas. Quando a gente fala pesadas, é coisa de sangue. Porque o sangue, ele tem muita energia vital. Por isso que
nos antigos rituais eram usados sacrifício por causa do sangue. Então, no caso ali, por exemplo, você vê que houve uma paga, tá? E aquilo se reverberou, mas veio a cobrança depois. Você está falando essa coisa de sangue, surgiu aqui uma intuição em mim, que existe na Bíblia, uma passagem que fala: o sangue de Jesus tem poder, né? E ele pede também colocar, por exemplo, no período da Páscoa, o pessoal colocar uma mancha de sangue de carneiro, né, na porta, para que a peste não pegasse as pessoas. Sim, mas isso então, aí tem uma Moisés. Moisés. Moisés, quando ele está forçando a saída do povo hebreu do Antigo Egito, tá? Que veio as pestes, então ele pediu para as pessoas fazerem isso para marcar onde era a casa dos judeus. Porque ali a peste não ia pegar. Tá? Porque aquela casa era protegida. Que aquela casa estava, por exemplo, marcada para não acontecer aquilo. Então era uma proteção. Tá? A gente fala isso porque o Moisés, ele era um grande alquimista. Ele foi um grande alquimista. Ele estudou nas escolas de Alexandria e depois ele foi para a Índia. Então ele, quando volta novamente para o Egito, né, ele começa essa estruturação de tirar o povo hebreu do Egito. Que aí depois ele atravessa lá o mar, faz abrir o mar, sai e fica 40 anos no deserto. Tá? Que depois que ele morre, que aí o pessoal consegue entrar. Mas isso daí foi uma missão determinada por Deus, né? O anjo do Senhor foi lá. Sim, tudo isso. Aí ele subiu lá, pegou a tábua dos 10 mandamentos. Tá? Então, na verdade, é aquilo que eu estou te falando, o sangue. Tá? Por que fala o sangue de Jesus? Porque a referência é muita energia vital. Então, e o nosso sangue tem muito ferro. E outra coisa, tem um velho jargão já surrado que fala: o sangue corre pelas veias, né? Sim. Então é uma outra coisa que também tem muita ligação com essa coisa de sangue, que mostra o poder do sangue, né? É que na verdade, quando nós falamos do astral baixo, ele se utiliza muito do ectoplasma, tá? E de sangue. Então quando você fala, por exemplo, os matadouros, né? Toda essa região que antigamente tinha isso, quem tem visão aguçada vê os vampiros. Vampiros são pessoas que sugam aquele sangue, porque aquele sangue tem energia vital. Então é como ele sobrevivesse em contato como dizer assim, com o corpo físico. Da mesma forma, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra. A pessoa que é alcoólatra, muitas vezes, ele tomou o primeiro copo, é dele. O segundo, terceiro, quarto já não é mais dele. É desses, vamos dizer, entidades que estão no astral, que ficaram presos a esse vício e ficam circulando, então eles se alimentam nisso. Isso em todos os sentidos, no sexo, até na bebida, na droga. Então, se você vê um drogado, com ele tem uns 3, 4 juntos. Ele vai instigando isso, mas tudo isso é fuga. Psicologicamente falando, a gente é fuga. Porque ele não quer enfrentar a vida que ele tem que enfrentar. Os problemas que tem que vir. Porque é muito simples, né, eu fugir da realidade. Porque quando eu fujo da realidade, eu não estou em mim. Então eu não me preocupo. Então, muita gente hoje, nesse estágio, né, ela vive nesse ostracismo porque ela procura um modo de justificar ela não tomar uma atitude. Então, ela praticamente não vive. Ela praticamente hiberna, e isso é uma coisa que ela vai no interior dela, e ela fica nessa situação. Ela deixa de viver. É uma morte prematura. Você vê que são pessoas que não se cuidam, são pessoas que se viram andarilhos, são pessoas que correm a vida, tá? E é o espaço, é o tempo dele. Não tem como você, às vezes você tira uma pessoa, dá um banho, põe de volta, no dia seguinte está na rua de novo.
Parece que faz parte da vida dele, né? Já criou Um hábito. um hábito nele e ele não muda essa frequência mental dele. Ele continua sempre fazendo isso. Eu tenho uma outra coisa também que acontece geralmente, que acontece na vida das pessoas, por exemplo, de algumas pessoas, que é o seguinte: a pessoa ela sofre um acidente ou, por exemplo, pega uma doença e fica no estágio terminal, né? E daí dizem que ela recebe uma segunda chance para viver. Por que acontece isso? Olha, eu não acredito em segunda chance. O que eu acredito é o seguinte, é merecimento. Tá? Muitas vezes, o que acontece? A pessoa, ela está trilhando um caminho na vida dela. Ela precisava ir para o norte, ela está indo para o sul. Está totalmente contrário. E aí começa a acontecer várias e várias situações para ela mudar a vida dela. Tá? Mas ela continua insistindo em ir para o sul. Aí começa a vir um problema, vem outro. De repente vem uma coisa mais dura, tá? Que a pessoa é obrigada a parar, ou ser internada, entrar em contato com ela para ela começar a rever toda a vida dela. E é comum muitas dessas pessoas que ficam num estado, por exemplo, desligada, né? Em coma, e quando ela volta totalmente diferente. Ela fala, não, eu tenho que ir para o norte. Eu estava insistindo em ir para o sul. E ela vem com uma outra cabeça. Parece que ela faz como se ela estivesse recuperando algo que ela tinha que fazer. Entendeu? Lógico. Não foi para você que é merecimento? Se ela tinha que ir, foi para cá, o que acontece? O destino vai fazer. Na astrologia a gente fala que Saturno é o responsável por tudo isso, e todo mundo chama que é um maléfico. Mas a função do Saturno é pôr você naquilo que você se comprometeu de vir nessa vida. Quando nós nascemos, nós fizemos um planejamento com a espiritualidade, e todo esse planejamento foi entregue na mão de Saturno. Então Saturno, o que ele faz? É corrigir a nossa meta. Então, no caso dessa pessoa que, por exemplo, nós estamos começando um assunto com o corpo fechado, né? Falando exatamente disso. E o que acontece? A partir do momento que você aceita os seus desafios e você segue o fluxo, o próprio Saturno vai te dar as condições para que você realize aquilo que você se comprometeu. A bebida ou qualquer outro tipo de vício são situações onde você não está em fuga ou não está assumindo uma responsabilidade que você tem que seguir. E a gente tem que respeitar que cada um está no seu tempo e não somos nós que vamos julgar. Porque quando eu aponto para alguém, estão três para mim. E Jesus falava muito disso. E Jesus falava muito sério assim, você conhece a árvore pelo fruto. Ele fala uma outra frase também que é marcante: não julgue para não ser julgado. Exatamente, que com a medida com que você é julgado, com a mesma medida você será julgado. Então, quando eu aponto alguém que eu estou falando mal da vida, ou que eu estou fazendo isso, no fim tem a ver comigo mesmo. Porque eu não quero enxergar aquilo, mas eu olho. Ele fala da trava que eu olho o cisco que está na olho do outro, mas não vê a trava que está na minha frente. Por quê? Nós temos que cair a consciência que se eu não fizer uma mudança interna, o mundo não muda. Principalmente o mundo externo. Você vê que quando uma pessoa muda as amizades, muda o trabalho, muda tudo que está envolvido. E tudo começa a conspirar a seu favor. Sim. Se a pessoa às vezes tem que fechar um ciclo dentro do seu trabalho, encerrou, do seu grupo de amizade, da sua sociedade, você vê que essa lua que foi ontem, ela mexe com tudo isso. É o quê? Tudo que tem a ver com parte monetária, sociedade, trabalho, tudo aquilo que não está... Você está falando da lua cheia? Da lua cheia de ontem. Que foi justamente um encerramento de ciclo. Então, tudo aquilo que já não está fazendo mais parte, o que vai acontecer? Nós começamos no dia 25 com aquela lua e fechou o ciclo ontem.
Então, tudo que estava, assim, por exemplo, ou que me está emperrando a vida, e que não estava, por exemplo, fluindo, esses bloqueios foram limpos ontem. Mas se a pessoa, por exemplo, estava com uma determinada situação que ela não decidisse, a vida decide por ele. Ele decide como? Acontece um acidente, acontece um problema na saúde, acontece uma discussão e a coisa começa a ter que parar e todo mundo tem que fluir na vida. A vida não para. Cada um segue o seu caminho. Cada um tem que seguir o quê? O seu predestino. Entendeu? Ninguém vive a vida do outro. Muitas das pessoas hoje tentam transferir responsabilidade delas para o outro. Quando eu falo em astroterapia, por exemplo, eu faço toda a parte terapêutica usando astrologia. Por quê? Porque com o mapa da pessoa eu sei qual é o destino que ela trouxe. E aí, mediante disso, a gente vai verificar se a pessoa realmente está dentro do predestino. Mas isso eu também não estou interferindo no processo dela. Eu falo assim, olha, você veio com esse objetivo, tá, traçado. Só que existe o livre-arbítrio. Quando nós entramos, o próprio Frei falou ontem, né, que esse evento dá o toque, a pessoa esquece. Porque você tem que vir sem nenhum tipo de ruído. Essa coisa de você esquecer o que você foi, tá, o que você realizou lá atrás, o que você planejou, é sentido de que como se você tivesse um HD totalmente limpinho e a decisão é única e exclusivamente sua. Você decide pelo que você vai fazer, o caminho que você vai tomar. Mas a partir do momento que você decidiu e traçou isso, você é responsável por isso. Aí acaba essa coisa do livre-arbítrio. Porque eu tive o livre-arbítrio de escolher plantar, mas a colheita, ela não tem jeito. É aquilo que eu fiz. Mas, por exemplo, você acha que os mentores espirituais, anjos, ou como que vocês queiram chamar, eles influenciam na nossa vida? De novo, a palavra merecimento. Os nossos amigos, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, amigos protetores, espíritos superiores, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Eles estão ali para nos ajudar a nos orientar. Então eles nos intuem, olha, não vai por esse caminho. Tá? Você fica com um sexto sentido, mas quem decide? Você. A mesma forma é o seguinte, nós falamos, por exemplo, Arcanjo Miguel, que é chefe de todos os guardiões que existem, tá? Que para uma linha é um anjo de guarda, para um Exu, mas tudo que é proteção, Arcanjo Miguel é responsável por tudo isso. Eu só posso receber uma proteção se eu peço. A partir do momento que eu chego na minha casa, deito, agradeço pelo dia que eu tive e peço a proteção para Arcanjo Miguel, me proteja no sono que eu tenho, naquilo que eu vou passar, a proteção, o que eu fiz? Eu dei um comando e isso vai acontecer. Acordei de manhã, agradeço meu pai por mais um dia de vida, mais um dia que eu vou trabalhar e peço proteção para a corrente de Arcanjo Miguel pelo dia que eu vou ter. O que eu estou fazendo? Eu estou ancorando o quê? Uma energia de proteção. Mas quantas pessoas fazem isso? Muito pouco. Quer falar uma coisa para você? Muitas poucas pessoas rezam. Sim. E muitas poucas pessoas também rezam e depois façam a prece, porque a reza e prece é totalmente diferente, a gente sabe disso. Né? Eu acho que as pessoas elas falam muito em espiritualidade, mas conhecem muito pouco sobre suas próprias forças interiores e coisas. Exatamente. E tem mais, oração. Você não precisa fazer uma oração exatamente como um Pai Nosso, uma Ave Maria. A conexão com o divino seu é algo que é muito íntimo. Então, eu não preciso de uma prece, uma oração já feita. Você vai criar essa conexão. Isso depende de pessoa para pessoa. Mas, quando ontem lá com o Frei, justamente nós falamos, né, que quando você orardes, não faça como os hipócritas
que jejuam e depois vão nas esquinas para mostrar para todo mundo que jejuou. Mas em silêncio entre em seu quarto e lá faça uma prece. A prece é você conversar, pedir com o nosso Pai. Mas falar com o coração. Isso. Coração e mente. Somente mente eu fico frio. Somente coração, que é sentimento e emoções, porque aqui a gente fala que é emoção. São nossos sentimentos, é o sentir. Se eu somente for totalmente sentir, eu sou o quê? Eu também. Mas eu tenho que ter o equilíbrio entre a nossa mente, a razão e o nosso sentimento. Isso é conexão. Tá? Isso é corpo fechado. Nas conversas falamos, existem várias formas de você fechar um corpo. Tá? Minha irmã passou por um acidente de automóvel quando ela é devota em Nossa Senhora Aparecida. O carro virou, ela gritou, minha Nossa Senhora, mesmo nos proteja. O carro acabou com o carro, mas os dois saíram vivos. Ela, acho que o 13, minha sobrinha estava junto também. Todo mundo saiu assim, nem um arranhão. Mas isso o quê? Fé. E a fé, sem conflito e desejo real, ela se cumpre. Esse é um fato. Mas existe merecimento? Existe. Porque não adianta também, na última hora, querer pedir para todo mundo, sem também não ter uma atitude conveniente, porque existe uma coisa que chama moral. Eu não faço para os outros o que não quero que façam para mim. Volta de novo, primeira lei, na maior lei que Jesus fala, amai ao próximo como a ti mesmo, e o Pai sobre todas as coisas. Então, tudo que é referente à proteção, tem que ver o seguinte, eu permiti? Eu mereço? Essa coisa de proteção está ligado muito com sua oração e com sua fé. Sim, porque, e a minha atitude, e as minhas ações, uma coisa vai puxando a outra. Como é que eu quero receber ajuda se eu também não ajudo ninguém? Aquela história que estamos falando, de tudo que nós vimos, né? Como que eu quero colher alguma coisa se eu não planto? Então não adianta eu querer pedir E ficar sentado esperando. e é aquela piada que falava, né? O cara que rezava tudo queria ganhar na loteria. Até que o dia o santo apareceu para ele e falou, viu, eu te ajudo, mas jogue. Exatamente. Primeiro plante para colher depois. Isso, né? exatamente. Mas tem pessoas que têm mania de ficar sentada na sua zona de conforto e não sai de jeito nenhum do lugar, né? Essa é a realidade dos fatos. Por isso que eu falei para você que vem as crises. As crises vêm para quê? Para as pessoas se mexerem e tomar decisão. Entendeu? Isso acontece com todo mundo, ninguém é isento disso. Tá? Dentro da própria estrutura familiar, dentro de um país como nós estamos vivendo hoje, olha a situação que nós estamos vivendo, e mundo. O mundo está passando por uma mudança muito grande. E essas mudanças, elas não têm mais retorno. Então, a pessoa que quer voltar numa situação que era lá atrás, esquece, não vai ser mais. A mudança vem vindo justamente porque tem que mudar. E a vida é dinâmica. Ela não para. Ela sempre está em desenvolvimento, sempre em movimento cada dia maior, mais crescente. E exatamente é isso que nós estamos falando. O que é proteção? A proteção tem muito a ver com o que eu tenho. A gente fala da cromoterapia, por exemplo, a pessoa de manhã sai de casa e pede o manto azul de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora põe um manto azul nela, no carro, na casa. Isso é uma proteção. E a cor azul na cromoterapia é proteção. Tá? Então, quando você mentaliza alguém, eu posso falar assim, olha, que a saúde eu mando uma luz verde para a pessoa. Então, cada caso, tá, ela vai depender exatamente do merecimento de cada pessoa. Mesmo quando eu peço para ajudar alguém, eu peço que essa pessoa seja ajudada de acordo com o merecimento dela. Uma mãe, quando pede oração para um filho, a energia vai para ele. Mas se ele não estiver vibrando nisso, ele vai ficar lá no campo dele. Mas a hora que ele fizer uma oração, ele pedir desculpa alguma coisa, aquilo vai descer e vai incorporar nele. Porque ele se abriu para isso. Como se eu abro para uma coisa negativa. Alguém foi lá,
um mal olhado, o cara fala que eu quero que ele morra. Aquilo vai. Mas da maneira que vai, volta. Sim, mas é o seguinte, se ele chega lá, a pessoa está aberta, o que acontece? Vai entrar. Se ela estiver blindada, vai bater e voltar. Exatamente. Aí a coisa volta. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Quando eu peço para alguém, estou ajudando alguém, lógico que eu estou fazendo uma caridade. E eu também não espero nada em retorno disso. Eu faço porque aquilo faz parte de eu encaminhar. E quando eu faço isso, eu estou servindo para algo muito maior, que é a conexão com o nosso divino. Tá? Eu faço aquilo, mas a gente tem que tomar cuidado se aquilo também não vai gerar dependência daqui de você. Porque aí passa de ser uma caridade, outra parte acaba sendo dependente. Por isso que volta de novo as crises. Porque tudo na vida que extrapola tem que ter um equilíbrio. Então a própria Terra, você vê que de repente ela começa a... Você vê o movimento do dia, aquela coisa vai chover, vem um temporal, parece que limpa o ar. Toda aquela matéria energética negativa que vai para o astral, para o céu, a própria chuva com os raios que caem é limpeza. Porque não pode extrapolar ninguém. E tudo que é negativo desse planeta fica no campo desse planeta. Ele não vai para outros orbes. O nosso sistema sideral ele é grande. Quando eu amplio a minha consciência, eu amplio também isso daí. Mas se eu fico... A história... Tem um filósofo interessante brasileiro, Humberto Rodo, que ele conta a história de um sapo que estava preso dentro de um buraco. E chovia forte. Aí um outro sapo caiu. Dentro do buraco. Aí o sapo falou para ele, viu? Mas você não sai desse buraco? Ele falou, para quê? O mundo está aqui, viu? Falou, o mundo não é isso. O mundo tem outras coisas. Tem praia, tem céu, tem floresta, tem tudo. O cara falou, você que tá louco. Aí outro pato, eu não vou ficar com você não, você muito pulou e foi embora. Agora, tem o mundo dele como? Dentro de um buraco. Platão fala o mito da caverna, exatamente isso, que é o mesmo sentido. Ou seja, eu plasmo o meu universo, mas ele pode ser um universo tipo um bairro, como uma cidade, como um país, como um universo, o nosso planeta, como vários planetas ou vários siderais. Agora, a minha mente, o meu desejo, é eu que vou impulsionar isso. É aí que entra a minha responsabilidade, é aí que entra o meu merecimento. Tá falando, a conversa foi boa, amanhã a gente vai com outro papo. Eu estou pensando em falar sobre finitude de vida. Finitude de vida. Beleza. Depois vamos tocar sobre esse assunto. Guarde isso aí bem, porque senão eu acabo esquecendo. Tá ok, então, obrigado. Tenha uma ótima tarde aí e até amanhã, se Deus quiser. Que assim seja. Rapaz, e vamos lá pro jabá, né, rapaz? O famoso jabazão. Quando o assunto é compra, venda ou locação de imóveis, a sua melhor opção é a Fiola Imóveis. Uma empresa completa e extremamente capacitada para intermediar as transações imobiliárias, prezando sempre pela ética, responsabilidade, inovação e transparência. Com 46 anos de tradição, a missão da Fiola Imóveis é conectar pessoas e imóveis de maneira descomplicada, trazendo em seu portfólio oportunidades de Americana e região que passam por uma curadoria atenta e compatível com o mercado. No site da imobiliária é possível encontrar apartamentos, casas de condomínio, chácaras, terrenos, salões, galpões e muitas outras opções de imóveis, seja para compra ou locação. A Fiola Imóveis também se destaca pelo cuidado com as pessoas, que fez a conquistar o título GPTW, Great Place to Work, uma consultoria global que audita e certifica empresas com excelente clima e cultura organizacional. Pensou em alugar, comprar ou vender imóveis? Fale com a Fiola Imóveis. A sede está localizada na Rua Tuiuti, 627, no bairro Vila Santa Catarina, em Americana. O telefone de contato é o 19 3407 3958. Repetindo, 19 3407 3958. Ou o 19 984 290200.
Repetindo, 19984290200. Agora, se você preferir acompanhar todos os imóveis no site da Fiola Imóveis, é simples, basta você acessar @fiola.imóveis.com.br. Lá você vai encontrar todos os tipos de imóveis ao seu gosto, né? Estamos falando isso, mas aqui, ô, Roberto, só me fala uma coisa aí. O pessoal do pessoal que faz a beleza, diga de beleza, chegou aí ou não? Hein, Roberto? Chegou aí o pessoal? Chegou. Então já vamos fazer a conversa rápida aqui, porque ela também tem um tempo contadinho aí, e aí tem que falar agora sobre o esporte, né? E o mundo do esporte tá chegando numa reta final, começando numa outra, né? No início de um novo torneio que vai ser a Copa do Mundo. Mas ontem teve jogos importantes na Campeonato Brasileiro, que podem aí ter definido, por exemplo, uma vaga na Libertadores. É ou não é, Paulinho Filé? É isso aí, Ricardo. Uma boa tarde a você, aos telespectadores ligados aqui na rede SPTV. Uma honra mais uma vez estar participando do Na Moral, né? E a gente hoje tem aniversário, né? Tem o Robertão. Parabéns pra... ele fica bravo, ele faz biquinho, mas não tem importância. Eu quero cumprimentar ele no ar, não tem problema. Mas enfim, um abraço também pro Laércio Rodrigues, sempre dando aquele suporte técnico pra gente. Preparamos dois assuntos hoje, basicamente. Primeiro, um assunto, ontem trouxemos uma notícia não muito legal da prefeitura, né? Aquela da secretária. Hoje eu quero trazer uma notícia bacana. O Juninho Ferrari, que é diretor da Secretaria de Obras, está promovendo uma reforma na Praça Rubens Oscar Gelli. Ela fica ali próximo ao cemitério, uma quadra de futsal, uma quadra poliesportiva, na verdade. Cemitério da Saudade. Exatamente. Mas está dando um trato, Ricardo, que a gente, inclusive, nas próximas edições do Na Moral, tentaremos trazer imagens lá da praça, um lugar que vai ficar muito bacana para a população, basquete, vôlei, handebol, futsal, e também vai ter um beach tênis, que ele vai usar uma fundo, né? Então, realmente, ó, para quem está nos assistindo, caiu um lenço verde ali, mas não tem problema, já ergueu. Mas, enfim, aqui é tudo ao vivo, né? É que nem no Faustão, né, Ricardo? A gente tem que tirar na voluntariedade. Na letra. Enfim, méritos para o grande Juninho Ferrari, que é diretor da Secretaria de Obras, do secretário Adriano, inclusive, também homologando, e ressaltar, né, o Marcão, que é o braço direito do Juninho lá na obra, né, o empenho dos funcionários da Prefeitura Municipal em deixar a praça muito bem. Lembrando que ali até pouco tempo estava sendo utilizado por usuários de drogas, prostituição. Então, quando a população vê um imóvel desse mal utilizado ser revertido, né? Nota 10 para você, Juninho, parabéns, passei lá ontem, gostei do que vi e repito, vamos fazer imagens para mostrar para quem não conhece, na moral, para quem não conhece o centro esportivo lá, a quadra esportiva fica ali no ao lado São do Manuel, cemitério, é bem ao lado do cemitério, é bem próximo ali por exemplo, também lá do Velório Municipal. Exatamente, né? exatamente. Ali é uma quadra ali que local já passou nobre, vários né? Jogadores, inclusive o Alquinho jogou naquela quadra. Tá Eu também já joguei naquela quadra. Aí, então, grande eu acho que muitas pessoas já passaram pelaquela quadra e aquela quadra era bem cuidada na época. É verdade. Aí foram depreciando, deteriorando o espaço público e aí ficou aquele verdadeiro lixo humano, né? Agora estão fazendo a reforma e dando o merecido espaço e reconhecimento para aquele lugar que passou vários atletas lá que jogaram de americano. E na edificação, já que você tocou no assunto, Ricardo, estão sendo construídos vestiários para o pessoal, staff do cemitério, né? O pessoal chega, tem que se trocar para trabalhar, quando vai embora tem que tomar um banho. Então está ficando muito bacana a área, boa a utilização da área. Mas uma coisa eu tenho que fazer uma crítica já olhando lá na frente. Pois não. Depois da reforma tem que colocar um vigilante lá para ficar cuidando lá, para não entrar vagabundo, usuário de droga. Alô, evangelista, ajuda nós. Sem dúvida nenhuma, tem que colocar grande Serginho, um pessoal para cuidar do espaço público, né? É isso aí. E eu tenho uma outra coisa, eu sei que você vai tocar no Campeonato Brasileiro sim, agora, sim. mas tem um assunto importante também para a gente falar, que tem a seleção brasileira vai participar feminina, vai participar de 2 amistosos contra o Canadá. Não sei se você está sabendo. Tá sabendo? Sim, acompanhando a seleção feminina que vem numa ascensão bacana, né? 10 jogos invictos. Mas o Laércio preparou um material bacana para a gente falar um pouco da seleção masculina, né? Que utilizou ao longo da temporada de preparação mais de 120 atletas para que os 26 que a gente já divulgou aqui no Na Moral essa semana, né? E foi divulgado assim em nível
exaustivo em toda a imprensa, né? Os 26 fossem os escolhidos do Tite, inclusive o controverso Daniel Alves. Eu, particularmente, concordo com o Daniel Alves. Sei que ele vai jogar muito pouco, até porque o Tite contou com essa possibilidade de ampliação de número de atletas para ter praticamente no elenco um atleta que fosse um auxiliar seu. E eu creio que essa vai ser a grande função do Daniel Alves na A gente seleção. sabe, por exemplo, também, Paulinho, que uma Copa do Mundo, no nível de um torneio desse, o psicológico conta muito, né? Porque vai ter muita garotada que vai estar participando de sua primeira Copa do Mundo, inclusive Sim. na seleção brasileira. E Exato. o Dani Alves, ele vai ser importantíssimo Vai ser. nesse trabalho aí por trás dos bastidores, né? E aí, lances da preparação do Brasil, vários jogos. O Brasil realmente é detentor do melhor futebol do mundo, né? E aí nós temos, inclusive, ao longo dos tempos, né? Esse gol do Kaká, por exemplo, que quem não se lembra do Kaká, né? Kaká que, aliás, está lançando a sua franquia de escola de futebol, o projeto Rise. Temos aqui na cidade uma unidade da Next Academy, que faz parte do conglomerado. Viu, deixa eu falar pra você, Pois não. o Kaká encerrou a carreira cedo, né? Ele encerrou cedo, ele teve problemas de contusão, né? E acabou abreviando um pouco É um sua jogador que trajetória. nunca foi de ficar na noitada, sempre se cuidou, né? Muito exemplo como comportamento pessoal. Era um atleta, né? É um atleta e por conta disso está agora investindo no projeto de escola de futebol, o projeto Rise, né? E aí nós temos O Elano. o Elano, grande baita Elano, jogador. aqui da vizinha cidade de Iracemápolis, né? Iracemápolis. Mais vinculado à cidade de Limeira até por ter atuado também na Inter. Aí, Se eu não me engano, o Elano sabe como é. Quem não lembra do Jogou baixinho? no Guarani também, né? O Elano teve uma participação no uma Guarani. passagem no Guarani. Sim, mas a gente, tendo a oportunidade de ver esses gols, esse aí do Marcelo, a gente vê a qualidade que tem o futebol brasileiro, né, Ricardo? Eu costumo dizer que... Cafu. O Cafu, o grande capitão do Acho que foi o melhor lateral que do o Brasil Penta, né? teve de É. todos os tempos. Enfim. Foi um O grande. Cafu é Penta ou Hexa, hein? E agora, fiquei na dúvida. O Cafu é do o Hexa. Cafu é Penta. Não, no Penta, o Hexa não sou ainda. Hexa esse ano. Do Penta, o Hexa Ele esse participou ano, né? 2000, na Copa do Mundo em 2002. Agora eu vou perguntar, o Ricardo acredita na seleção desse ano? Agora eu virei perguntador aqui. A seleção desse ano, eu acredito. Tem um jogador, a seleção, pelo que veio apresentando o futebol dos últimos tempos aí, né? Dos Sim. últimos meses. Eu acredito que o futebol brasileiro tem chances fortes e reais de levar esse Hexa aí. Mas aí existem outras seleções também muito fortes, né? Competitivas, mas eu coloco entre essas seleções aí a seleção brasileira entre o top 3 ali que tem chances de ganhar a Copa do Mundo. Eu insisto que somos os melhores, Ricardo, porque o dia que alguém tiver 5 estrelas na camisa, vem conversar com a gente. Por enquanto, fica na fila. Tá Mas certo? aí tem que também falar, por exemplo, viu, Paulinho, que é o seguinte, eu sou sempre do seguinte, como que está o futebol na atualidade, né? Sim. O futebol na atualidade no Brasil, ele está ali baixo, né? Bem baixo, e não só no Brasil, como no mundo, né? Mas no Brasil, principalmente, o futebol, por exemplo, eu lembro antigamente, na minha infância, que você olhava para o time do Corinthians, você olhava para o time do Santos, você olhava para o time do Palmeiras, isso aí, olhava para o time do São Paulo, olhava para a União Agrícola Barbarense, olhava para o Rio, você pegava 5, 6 jogadores do time. Hoje, se você pegar o time grande, qual o time que você pode falar assim, que tem 5, 6 jogadores que você colocaria tranquilamente para jogar no seu time, de preferência? Realmente Só o caiu Palmeiras. muito. Só que tem um detalhe, né, Ricardo, para complementar o teu comentário. A evasão não era tão grande quanto hoje. Né? Hoje o garoto estoura na Europa, a gente fala, quem é? Jogou aonde aqui no Brasil? Jogou em lugar nenhum, já foi embora, 16, 17 anos já Isso é vai. culpa dos próprios dirigentes e de E quem também empresários, administra o futebol aqui no Brasil, né? O empresário ele quer resultado rápido, né? O garoto quer grana no bolso. sub-13, sub-15 e alguém ofereceu aí 5 dígitos, já leva o cara. Né? É por aí. Mas, na enfim, verdade, sendo não acaba igual, 5 ganhando o dígitos dinheiro bom. que era para ganhar realmente. Né? Exatamente. Porque, na verdade, se você valorizar o produto, a tendência de você vender ele por um 30, 40, 100 milhões é muito maior, né? Veja o exemplo de quem administra o próprio dinheiro, por exemplo, a tia Leila lá no Palmeiras, né? Ela está segurando o Hendrick
ao máximo, porque ela sabe que num segundo momento a coisa vai ser muito boa para que o resultado venha. Quer falar alguma coisa mais? Estamos falando. Estamos conversando. São Mais Paulo uma vez jogou, agradecer São a Paulo participação. jogou ontem. São Paulo perdeu 1-0, apesar de ter tido um pênalti, aliás, um gol anulado pelo VAR, bem anulado por sinal. O VAR está deixando o futebol chato, sabe? Milímetro de mercúrio de impedimento acaba anulando gols que antigamente não seriam. Mas tem toda a rodada hoje, mais jogos amanhã, mais, e com a participação de amanhã eu trago uma repassada na 37ª rodada do Brasileiro, que é a penúltima, para passar a régua no Palmeiras já campeão, Ricardo. Beleza, obrigado, Valeu. Paulinho Filé, pela sua participação aqui. Tenha uma ótima tarde. E a gente se encontra amanhã para falar mais sobre o mundo do esporte. Com certeza. Né? Obrigado pela participação. Uma boa festa começa com um bom buffet. Você já ouviu essa frase? O Souvier Buffet conta com uma estrutura, atendimento de qualidade e cardápio personalizado para atender suas expectativas. Há 10 anos no mercado, o Souvier Buffet busca proporcionar um atendimento dinâmico, de excelência e com muito requinte. Faça o seu aniversário, festa de debutante, casamento, confraternização de eventos corporativos, de um buffet preocupado com sua satisfação e respeito ao cliente. Para fazer seu orçamento, entre em contato pelo telefone 19 982 46 6642. Repetindo, 19 982 46 6642. Pensou em fazer festa de aniversário, bodas de ouro, de prata? Também não, porque é uma festa de debutante, ou porque não festejar entre os amigos? Coloque o Souvier Buffet na sua vida. Voltando aqui para os estúdios, vamos falar de uma coisa também que é muito importante, né? Cuidar da nossa beleza, né? E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante para as mulheres, né? O penteado do cabelo, né? Como você fazer um penteado para você ficar elegante, bonita e sair para ir para o trabalho, ou ir para uma balada, ou por que não sair na noite e ficar bem bonita. Mas a gente que vai falar tudo sobre esse babado e conhece tudo sobre esse assunto é a nossa amiga Ângela Duarte, né? Muito boa tarde, Ângela, tudo bem? Boa tarde, Ricardo, tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cabelo, sobre o autopenteado, onde as meninas podem fazer seu cabelo em casa, técnicas bem fáceis e rápidas para o dia a dia. Nós estamos vendo aqui a modelo aqui que está exposta aqui nos nossos estúdios, né? Você já preparou o cabelo dela para fazer o penteado. O que você fez aí? Fala qual foi o procedimento. Aqui a gente escovou o cabelo dela e fez uma ondulação. Pode ser utilizado o mesmo processo, quem tem uma habilidade em casa para poder fazer esses, o alisamento, a ondulação, ou usar o cabelo natural também. Então o que a gente vai trazer hoje, você pode usar também o cabelo natural. E esse penteado, por exemplo, que você vai fazer é para amanhã, à noite, o que, tarde, dia a dia? Todos os penteados, eu vou dar algumas opções bem rápidas. Todas as opções você pode usar de manhã, tarde, noite, Natal, Ano Novo, agora nos jogos da Copa. Você pode brincar também com todos esses... Inclusive, a gente poderia falar um assunto futuramente sobre maquiagem para a Copa. Sim, tem bastante produto, bastante coisa legal para a Copa. Então hoje a gente já começa aqui no cabelo, que já dá para usar aí para a Copa. A Monique eu já preparei então com escova e babyliss. Quiser utilizar o cabelo natural também pode. Então eu vou virar um pouquinho só para você ver a frente. Vou utilizar o primeiro penteado, vou fazer um cabelo de lado nela. É bem simples. Vira um pouquinho assim, para todo mundo ver a frente. Nós dividimos o cabelo com mais volume para um lado e aí nós vamos utilizar grampos. Como a Monique tem um cabelo mais fino, eu vou utilizar grampo pequeno. Mas nós também temos grampos grandes. Mas esse penteado também não impede, por exemplo, uma pessoa que tem um cabelo um pouquinho mais grosso, crespo, para fazer também. Pode, curtinho, um cabelo bem longo, mediano, não tem. Esse penteado vai para todos os cabelos. Precisa escovar e ondular? Não, pode usar o seu cabelo natural. Então você vai pegar uma quantidade pequena da lateral. Vou tirar um pouquinho da lateral. Vou trazer para cima, para não ficar, peguei também no retinho. E vou torcer. Meu Ângela, o pessoal que está querendo participar, tirar dúvidas sobre o corte, pode participar e mandar uma mensagem ou vídeo
via WhatsApp no 3648-8480. 3648-8480, né? Isso mesmo, e pode também pedir o que quer aprender também, né, Ricardo? Sim. Olha, eu tenho uma festa e quero aprender tal penteado. Aproveita, manda já e a gente já faz aqui ao vivo. Sem dúvida nenhuma, né? Dá sugestões de pauta, né? Abrimos o grampo. Deixa eu mostrar aqui na minha mão para ver melhor. Ó, a gente abre o grampo. Eu torci o cabelo. Vou pegar aqui no meu torcidinho e vou pôr ele aberto para baixo. Deixo fechar e empurro. Isso aí vai servir de uma espécie de uma presilha, é isso? Isso, o grampo é um prendedor mesmo, ele é para prender. E aí você pode pôr um acessório. Você pode pôr uma presilha, você pode colocar uma flor, você pode colocar vários enfeites que vai elaborar um pouco mais o seu penteado. Mas a base dele é isso. É mais volume para uma lateral, menos volume na outra. Vai dar um outro aspecto para a pessoa, né? Você pode ir desde um barzinho a um casamento com esse penteado, que ele é muito bonito. Esse é um. Vamos pro segundo? Vamos pro segundo. Então, ó, você viu bem que é rapidinho. Esse nós vamos aqui, ó, vem um pouquinho pra frente. Nós vamos dividir o cabelo no meio. Vamos pegar mais franja, uma franja um pouco mais larga. Segura aqui, por favor. Vamos torcer também. Eu torço de baixo para cima. Mesmo efeito. Abro o grampo, encaixo no torcidinho para baixo, deito ele e empurro. A mesma coisa do outro lado. Pego uma franja um pouquinho mais larga. Esse penteado, por exemplo, é para valorizar mais o rosto da pessoa, né? Isso, você mostra mais. O primeiro nós usamos mais cabelo na lateral, então a gente esconde um pouquinho mais o rosto. Mesma coisa, torci para cima. Vou lá no meu torcidinho, ponho o grampo para baixo, deixo fechar, deito ele e empurro. E a gente tem esse torcidinho aqui. Aí você vai centralizando. Esse é também um penteado mais despojado, a gente pode dizer? Mais despojado. E agora, esse pra Copa fica uma graça. Aqui você vem, coloca os acessórios aqui, verdinho, amarelo, umas fitinhas e vai torcer pra nossa seleção. Esse é o segundo penteado. Isso tudo que você pode fazer com coisa simples, né? O grampo hoje é baratinho, você encontra em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Inclusive até em supermercado. Até em supermercado. O primeiro penteado usamos um único grampo. O segundo penteado, 2 grampos. Então é muito rápido, muito fácil. Agora a Monique vai virar de lado. Nós vamos fazer um rabo, coisa que todas as mulheres sabem fazer. O que a gente vai diferenciar nesse rabo? A gente vai trazer ele todo aqui para trás. Vamos deixar alguns fios soltos para deixar mais despojado. E aí você vai usar um elastiquinho. Pode ser o elastiquinho de tecido, pode ser o de silicone, o para penteado. Nesse caso aqui eu vou usar esse. Mas ó, eu tô notando aqui, analisando aqui, esse penteado cai melhor para modelo desse formato. Dos 3 que você apresentou aí, valoriza mais o rosto dela. Sim, porque limpa mais o rosto, né? O cabelo, quanto mais preso, você valoriza mais a mulher. Mas tem aquelas também que não gostam de pôr muito rosto limpo, deixar ele muito limpo. Então a gente prendeu o rabinho. Por exemplo, a pessoa que tem um rostinho mais cheio não pode fazer esse penteado. Tem que deixar mais fios soltos na frente, para modelar o rosto e alongar ele. Quem tem rosto muito redondo, tem que dar mais volume em cima e menos volume na lateral. Que aí nós no caso de quem tem um rostinho mais fino, afinado... A gente deixa mais cabelo para arredondar, pode deixar mais fofinho nas laterais, para trazer o rosto. Mas não deixar o tanto volume. Isso, tira um pouquinho de volume. Entendi. Fizemos o rabo, puxa um pouquinho esse elástico aqui para baixo, ó. Ficou bem fofinho. Põe o dedo aqui no meio, enfia os seus 2 dedos para cima. Ó, vou jogar o cabelo aqui em cima e vou puxar ele para baixo. Olhando assim parece fácil, né? Mas você tem que analisar bem. Só para quem tem prática nisso daí, mas fica bonito, hein? Fica, ó, e é super fácil, ó. Vira um pouquinho mais de costas. Puxa mais para aquele tipo penteado da época dos vikings, né? Isso, mais romântico. E aí você tem um rabo
que você usa no dia a dia, um pouco mais elaborado, que nós temos esse detalhe de torcido. Aqui você pode também pôr um acessório, uma presilha, um ponto, uma flor. Aí você pode brincar com os acessórios. E, por exemplo, Ângela, a pessoa que quer fazer trança no cabelo, qualquer mulher fica bem em trança no cabelo ou não? Toda mulher fica bem com todo o penteado, respeitando a sua fisionomia. Então você pode fazer trança em todo o cabelo? Pode. Mas se eu tenho um rosto muito longo, eu não vou tirar cabelo da lateral, eu faço trança Só no meio. em cima. Ó, vou mostrar uma trança aqui pra vocês então. Pra quem tem rosto muito redondo, muito longo. A Monique, ela tem um rosto um pouquinho mais longo, bem fininho. Então a gente trabalha mais aqui, ó. A trança em cima. Ela vai em cima. É em cima pra gente criar volume aqui. E aí a gente tem uma trança aqui que tira o volume de cima. Então, ó, diminui o rosto. Por exemplo, se a pessoa tivesse um rosto um pouquinho mais cheio, o que ela faria? Eu faria uma trança com mais volume na lateral, em cima, e tiraria o volume da lateral. Entendi. Porque aí a gente joga pra cima o volume e tira Você da coloca em lateral. evidência a parte de cima, isso? Ó, nesse mesmo penteado. Vamos fazer uma trança aqui rápida. Em tempos a trança acaba virando também moda, né? A gente trança, sabe. ela voltou há alguns anos e ela não sai mais. Não, né? Não, porque ela se tornou um acessório para o cabelo também. Ela não é mais só um penteado, ela se tornou um acessório. Faz a trancinha aqui em cima, amarra com um elastiquinho. E aí agora é só mostrar os detalhes. Abaixa um pouco a cabeça, vai mostrar lá como ficou. Ó, abaixa um pouquinho. Olha lá. Temos uma trancinha em cima. E aí nós damos mais volume, pode levantar, nessa lateral. Tem um rosto muito redondo e quero criar, alongar mais. A gente deixa essa trança um pouco mais fofa. O espaçamento maior. Isso. Aí, depois que você fez a trança, você vem e abre ela. Ó, ela já criou um topetinho. Isso já faz alongar o rosto. Se eu quero alongar mais ainda, você vem e faz um rabo, junto com a trança. Aí os cabelinhos pequenininhos que ficam muito pra fora, um spray, penteia, e aí você já limpa o cabelo. Isso é pra chamar de tirar o frizz. Isso. Ó, vou fazer aqui um rabinho rápido. Tá vendo que esse é um penteado pra mulher fazer de manhã, antes de sair de casa? É muito rápido. É aquele compromisso que apareceu de última hora. E a pessoa não tem Ainda onde tem recorrer, tem que fazer isso. esse penteado rápido. Ah, mas eu tenho que fazer escova no meu cabelo? Não. Hoje a gente usa muito a parte natural dos fios. Então você pode brincar com o cabelo natural. Ó, um rabo alto. Para ir para um casamento, para uma festa. Ah, eu quero um coque. Ó, fizemos uma trança, utilizamos tudo solto. Fizemos um rabo alto, alongamos, colocamos ela para cima. E aqui a gente já faz um coque despojado também. Tudo com o mesmo início do primeiro penteado, que é a trança de cima. E bagunço. O cabelo fica diferente, né? Temos um penteado. É, show de bola. Agora, o último penteado, que é um dos queridinhos do momento. Também É o mais pedido lá, o top 1. tá chegando no top 1. É? Ele é muito moderno, ele alonga a mulher, ele dá o ar tanto de moderna como minimalista. Ao mesmo tempo, você consegue fazer uma leitura romântica também. O que eu indico para quem usa esses elastiquinhos de silicone, na hora que for tirar do cabelo, estourar ele e não tirar como elástico, como xuxinha. Ó, a gente vem, tá aqui, quebra.
Lateral. Torci. Uma pergunta que surgiu aqui nos bastidores é se a mulher consegue fazer esse penteado sozinha. Consegue, todos eles conseguem sozinha. O que você tem que fazer? Tudo que você aprende, Ricardo, você tem que treinar. E não desistir. A vida é assim, né? A gente Sem não pode dúvida. desistir. Então, o primeiro não deu certo, faz de novo. O segundo não deu certo, faz de novo. Todos esses penteados você faz sozinho em casa. Sem dúvida nenhuma. Claro que alguns você vai ter mais habilidade, outro menos habilidade. Ó, aqui vira um pouquinho. Aqui eu fiz aquele primeiro torcidinho que eu torci e prendi aqui em cima. Fiz o torcidinho, prendi aqui embaixo. Faço, torceu, torceu, grampo, torceu, torceu, grampo. Agora aqui, eu vou vir aqui, pego duas mechas e vou fazer um rabinho. Ó. E a mulherada tá indo muito no salão lá pedindo esse tipo de penteado? Sim, madrinha pede muito esse penteado. Tá começando as noivas também querendo esse penteado. Como eu falei, você consegue brincar. O seu acessório vai direcionar o que você quer apresentar. Esse é um penteado mais voltado para mais delicado, né? Assim, né? Ele tem um ar um pouquinho romântico, É. mas de acordo com o que você brincar com ele, você pode mudar a leitura, tá? O acessório, a roupa. Aqui eu vou juntar esses dois aqui. Fiz um rabinho, torci como eu tinha feito aquele rabo baixo. Agora eu vou fazer de novo aqui outro rabinho. Outro rabinho de cavalo pequenininho e virei. Agora eu vou dar um espaço. Outro elastiquinho. Dou um espaço. Elastiquinho. Aqui você pode fazer ele tanto deixar ele bolinha ou torcer também e virar. Ele fica parecendo uma trança, escama de peixe. Penteado também. Né? E uma coisa que não dura o quê? Ela vai levar para fazer em casa? É, 15 minutos com paciência, nem isso. E aí você vai afofando tudo que você quer trazer. E o resultado Pra final é evidência. esse daí, ó. Tá vendo? E é isso aí. Pronto, pronta para sair. Colocou um acessório, uma presilha, tá pronta para sair. Sem dúvida. Ô, Ângela, como que o pessoal faz para encontrar vocês? Né? Coloca o GC aí, por gentileza, Alex. Como que o pessoal faz para encontrar a Ângela Duarte, que é a Duarte Beauty, né? Como que ela faz? Isso, a Duarte Beauty. A gente trabalha aqui lá no Salão Duarte Beauty. Fica na Rua dos Bambus, número 83, Jardim São Paulo. O telefone é 3450 7373. 73, é facinho o seu telefone, 3450-7373. Isso mesmo, é É, facinho para rapaz. decorar e ligar lá para nós, agendar seu horário, já ir se preparar para o final de ano. É, porque agora, chegando no final do ano, o salão lota, né? Tá lotado, graças a Lota, Deus, graças a né? Deus, Aí né? a mulherada se arrumando, os eventos, Então, repetindo, se o festas. pessoal quiser ir lá fazer uma produção, um corte de cabelo diferenciado, coisa e tal, como que ela faz? Ela liga lá no salão, no número 3450-7373 e pede para estar agendando o horário. A Monique vai atender e vai passar toda a orientação, todas as dúvidas ela tira lá no momento. Sem dúvida. Obrigado, viu, Obrigada Ângela, a pela você, sua participação Ricardo. e tenha uma boa tarde. Obrigada para vocês também. Vamos lá agora pro jabazinho, pro faturamento, né, rapaz? Quando o assunto é compra, venda ou locação de imóveis, a sua melhor opção é a Fiola Imóveis. Uma empresa completa e extremamente capacitada para intermediar as transações imobiliárias, prezando sempre pela ética, responsabilidade, inovação e transparência. Com 46 anos de tradição, a missão da Fiola Imóveis é conectar pessoas e imóveis de maneira descomplicada, trazendo em seu portfólio oportunidades de Americana e região que passam por uma curadoria atenta e compatível com o mercado.
No site da imobiliária é possível encontrar apartamentos, casas de condomínio, chácaras, terrenos, salões, galpões e muitas outras opções de imóveis, seja para compra ou locação. A Fiola Imóveis também se destaca pelo cuidado com as pessoas, o que a fez conquistar o título GPTW, Great Place to Work, uma consultoria global que audita e certifica empresas com excelente clima e cultura organizacional. Pensou em alugar, comprar ou vender imóveis? Fale com a Fiola Imóveis. A sede está localizada na Rua Tuiuti, 627, no bairro Vila Santa Catarina, em Americana. Os canais de comunicação são 19 3407 3958. Repetindo, 19 3407 3958 ou 19 984 29 0200. Repetindo, 19 984 29 0200. Agora, se você preferir ver todos os imóveis que estão ali no site da Fiola Imóveis, é simples, basta você acessar fiola.imóveis.com.br. Você vai ficar sabendo de todos os imóveis da Fiola Imóveis. Vamos voltando aqui para os estúdios, né? Que a gente agora tem que falar de um assunto também importante, né? Que é o assunto sobre política. E para falar sobre esse assunto, a gente acionou aqui, né? No dito do jornalismo, acionou o Fred Faria para trazer todos os detalhes do que aconteceu nessas últimas 24 horas no mundo da política. Primeiramente, boa tarde, Fred. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde para os nossos telespectadores aí. Viemos aqui, né, dar um resumo aí do que aconteceu. Afinal de contas, ontem nós tivemos aí a sessão da Câmara de Santa Bárbara, né? E também de todo o processo aí de transição desse novo governo, né? Dos nomes que estão sendo levantados, enfim, acho que vai dar um bom bate-papo. E eu vou trazer uma outra coisa para você que você não está nem pensando, nem está imaginando. Mas pegadinha do malandro. Eu já tenho um nome que pode assumir a Secretaria de Esporte de Americana. Eita. Eu vou trazer aqui de primeira para vocês. Ontem eu já falei. Ontem eu já falei no programa Estação Espacial, mas eu vou trazer de primeira aqui na televisão em Americana para que vocês ficarem sabendo quem pode assumir a Secretaria de Esportes nas próximas 48 horas, né? Mas antes disso, a gente vai falar primeiro da Câmara Municipal, que aconteceu lá em Santa Bárbara do Oeste. Isso, parece até trouxe uma sessão tranquila, né? Foi sim, viu, Ricardo? Teve aí 2 projetos, né, que eu acho que a gente pode chamar que se destacaram, né? Um deles que é do Eliel Miranda, né, do Legislativo, que institui aí a Câmara Permanente, né, de conscientização do assédio moral e sexual. Ele que vem dessa área de segurança, né, ele que é um patrulheiro aí. Então ele ontem teve esse projeto aprovado, que é o 201/2021. Mas, Fred, eu acho que esse assunto é um assunto importante, porque eu já trabalhei em poder público, e já presenciei vários, inclusive aconteceu comigo, uma assédio moral dentro das prefeituras, né? Só que a gente, como já está lá, a gente é novato ainda, inexperiente, não tem uma bagagem, acaba passando batido. Mas hoje, se acontecesse hoje comigo isso, você pode ter certeza que eu ia fazer essa denúncia no Ministério Público do Trabalho para que fosse formulado lá. Saber como lidar, né? Por isso que é importante essas campanhas, esses projetos, às vezes, não é um projeto que muda a tua vida do dia para a noite, mas é de conscientização e de dar essa orientação para quem passar por uma situação como essa, de como deve reagir, né, Ricardo? Onde deve procurar, como deve, né? A gente teve aqui em Americana mesmo, ali na Guarda Municipal, a professora Juliana levantando algumas possíveis situações como essa. Então realmente é um projeto que, igual você falou, Ricardo, às vezes de primeiro momento a gente não dá tanta importância, mas só quem passa sabe o constrangimento que é passar por essa situação, seja moral, seja sexual. E eu acabei falando Ministério Público do Trabalho, falei errado. Na verdade é o TRT 15, né? Do Tribunal que é da nossa região do Trabalho 15, de Campinas, né? Que é o da nossa, que cobre toda a região, né? Então foi um projeto que foi aprovado, né? Com uma certa tranquilidade. E depois nós tivemos o projeto de lei, o 48/2022. Esse, na verdade, ele cria ali um espaço, né, em Santa Bárbara, que é o projeto Escola de Bicicross. É um projeto que visa dar aulas, né, de bicicross, gratuito e tal, mas que ele acabou sendo, entre aspas, retirado, alterado, né, vai ser alterado pela vereadora, pela Kátia Ferrari, porque a comissão ali de justiça viu alguns apontamentos ali que tem que ser corrigidos para que ele possa estar voltando, viu?
Fred, vamos ser bem sinceros, de relevância para esse projeto não tem nenhum, Não né? tivemos, isso é verdade. Significativo mesmo, O não. papel de fazer isso, quem tem o dever de fazer isso é o poder público, né? De oferecer uma escola americana tem. Lógico, sabe? tem, BMX temos sim, aqui, temos. tem como chama lá, o velódromo, tem várias coisas. Isso daí não precisaria, por exemplo, uma vereadora colocar um projeto para ser votado, para que a prefeitura instituísse esse projeto. É isso, né, Ricardo? Infelizmente, alguns acabam colocando para depois vender lá na época eleitoral, de que eu tive 10 projetos aprovados, tive 15. Mas aí a hora que você vai analisar mesmo os projetos, né, acaba... Nenhum valor, né? Nenhum, assim, né? Porque, igual você falou mesmo, isso já é uma atitude, talvez poderia ser uma indicação para o secretário de esporte, sabe? Então a gente aqui também, a gente bate muito nisso, porque acaba muito mais por iludir, teve tantos projetos aprovados tal, do que propriamente falar aquilo que o cidadão quer ouvir, né? O munícipe quer acompanhar. Muitas vezes ele acaba achando um tempinho para acompanhar a Câmara, seja pelo YouTube, seja pessoalmente, e aí a hora que ele passa por uns projetos como esse, acaba até desanimando, até desligando, parando, sabe, Ricardo? Então realmente a gente não teve nada significativo. Tivemos ali requerimentos, tá? Muito pedido de falta de remédio, falta de fralda geriátrica nos postos, e tivemos ali na palavra livre ali do Baquim, né, do Baquim lá, ele citou que para Santa Bárbara a Copa já começou em virtude do árbitro, né, barbarense tá indo para a Copa no dia, assim, nessa semana, né, então ele fez uma brincadeira ali e uma homenagem para que a gente tá enviando aí um árbitro aí que vai estar representando o Brasil, né. E vai estar representando também nossa região, né? Nossa região, o Brasil todo, né, até não lembrava de cabeça, o nome dele é Klaus, né, olha lá, Rafael Klaus, né, Rafael Klaus, lembrava só do Klaus. Inclusive, Santa Bárbara não tem um árbitro, são dois, o Vinícius Furlan, que também faz parte da Secretaria de Esportes, também é o árbitro no final de carreira, tudo bem, mas não importa. Mas que também viveu o auge, né? Sim. Assim, né? Um árbitro aí FIFA, grandes jogos, então, que tem que ser enaltecido, né? Não é fácil chegar em posições como essa, né? Sem dúvida. Agora a gente vai ter um representante lá, um árbitro aqui da nossa região, que vai estar apitando um jogo da Copa do Mundo. Vamos torcer, né? Vamos torcer que ele possa. Vamos torcer que ele não chegue na final. Se ele chegar, porque o Brasil não tá, né? Não tá. É porque ele chega até as finais. Até a semi ali. Depois tá bom, já. A terceira e quarta já tá bom, né? Não dá pra torcer pros dois, né, cara? E viu, Fred, terminando essa parte aí, mas eu quero fazer um parênteses aí, que tem o seguinte, né? A gente analisando, por exemplo, os projetos que são colocados em pautas na Câmara Municipal de Nova Odessa e de Santa Bárbara, a gente vê que, por exemplo, são pautas mais enxugadas, né? Limitadas, e tanto é que as sessões não passam de 1h15 e tal. Aqui já em Americana já é diferente, a gente percebe que já tem mais um conteúdo, uma pauta mais, que a gente pode dizer, mais cheia, né? Por que essa diferença tão discrepante? Por causa do nível dos vereadores ou porque as câmaras mesmo têm esse custo, criou um hábito de fazer? Eu acho que na verdade tem um pouco de tudo, Ricardo. Primeiro, você sente mesmo a Americana a cidade mais politizada da região. Né? Isso eu que vim para cá no ano de 2000, né? Agora sou americanense de coração, mas eu já sinto uma diferença. Não, eu sou de Ribeirão Preto, Ricardo, e vim pra cá em 2000, né, tô aí há 22 anos aqui, por isso que eu falo que eu sou americanense de coração, né, então eu já sinto na chegada aqui que a Americana é mais politizada mesmo do que as demais cidades, sabe, mas também tem alguns procedimentos que fazem com que a Americana acaba ficando maior a sessão, né, tem essa questão de ser votada em 2 sessões, que a Americana não tem, e a Americana tem e Santa Bárbara não tem, que eu também sou favorável a ser uma sessão só, né, porque a grande maioria não reverte na segunda sessão. Tem também que em Santa Bárbara eles amarram mais o tempo que o vereador pode estar falando. Aqui não, aqui é totalmente aberto, então de um lado é bom, mas de outro o vereador viaja muito, sabe, sai muito do foco, sabe. Então eu acho que tem um pouco dos dois, sabe, um pouco do nível talvez político, né, de cada cidade, ou do quanto a população cobra nessa área, mas também tem esses regimentos internos que faz com que a sessão, igual de Santa Bárbara, chega a durar ali 4 horas, tal, então uma sessão. Mas 4 horas você não aproveita É o que eu ia te falar, e aí fica até cansativo para quem acompanha, né, Ricardo, porque você que também é um cara que frequenta direto as sessões,
você sabe o quanto que o Poder Legislativo ele dá um somebody love. Ainda quando vai alguém, alguma instituição, aí cada vereador quer agradecer, quer parabenizar. Fica 1h30. Fica, e ainda cada vereador quer parabenizar, quer gravar o seu videozinho. Então 19 vereadores, cada um gastando 3, 5 minutos, você já imagina quanto leva, né? Então a gente espera que muito em breve a gente tenha uma coisa mais enxuta e a gente cobra muita produção, né? Uma produção mesmo efetiva, realmente projetos que mudem a vida do cidadão, do americanense, né? A gente cobra muito isso, viu, Ricardo? Vamos continuar cobrando aí, né? Espero que não seja uma utopia, mas a gente vai continuar cobrando. Ô Fred, eu quero que você fale sobre a transição aí, né? O processo de transição do governo. Tiveram novas nomeações aí para que começasse o trâmite aí desse processo de transição, né? Na verdade, né, Ricardo, sempre deixar destacado aí que a gente está em meio a um processo aí, né? Que a gente espere que se resolva o quanto antes, né? A gente corre um risco aí de algumas mudanças, mas hoje, se falando no governo do PT, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, nós já temos aí alguns nomes, né? Pessoas que já são ligadas ao Lula, né? Que já são ligadas ao Lula, que estão começando a aparecer mais, né? Lógico que a gente já sabe que a Gleice ali vai ter um papel importante, o próprio Haddad, o Boulos aí também agora está sendo cogitado, né? A gente então tem algumas pessoas, a gente até trouxe aqui algumas informações disso, viu, Ricardo? Porque realmente, igual você falou, as coisas estão começando, até a própria Tebet, né? Já está sendo cogitada ou para educação ou para cidadania. Então são alguns aí parceiros do Lula, aí nós temos o André Lara Rezende também, ele que é do Plano Real, então eles estão querendo trazer um pouco, até pelo Geraldo Alckmin, um pouco do Fernando Henrique para essa novo mandato aí do Lula, né? Dois criadores do Plano Real, né? Eu lembro do André, acho que tem até mais uma que eu não lembro o nome de cabeça. Uma coisa que tá, às vezes, que acaba um pouco da nossa queimada é quando fala do Haddad da educação, no ministro da Economia, porque já tem aí algumas falas de um período que ele deu uma entrevista e falou que estudou só 2 meses de economia. Então os caras já começam a fazer essas... Mas não seria o nome ideal para assumir? Eu acredito que não, né? Eu acho que o mercado financeiro não vai gostar. Tanto né? Quando já sondaram o nome dele, o mercado financeiro... Já dá uma estremecida, né? Já dá uma estremecida aí, sabe? Então, realmente, aí tem o Boulos aí na área da habitação, que é uma coisa que, né, também é contraditória a tudo aquilo que ele pregou a vida inteira. Então, realmente, a gente está aí num período, igual você falou, eu vejo hoje, Ricardo, muito mais jogando os nomes no mercado, vendo as reações e aí depois definindo. Eu vejo uma coisa de muito mais, vamos jogar lá o Ricardo na área tal, aí vamos ver o que o povo fala, como que é, e aí a gente, não, ele não era, ele entendeu? Então eu vejo hoje muito mais uma especulação, né? Até o mercado financeiro é um mês, que cada vez que o nome aparece, a gente já vê a reação. E não dá para pôr alguém que o mercado financeiro já começa a mostrar uma queda, né? Porque é os investidores, é o sentimento de todo mundo. Então eu vejo hoje essa especulação, esses nomes, né? Do lado do Bolsonaro, quem está tomando conta da transição é o Ciro Nogueira, né? Ele que está aí com o Geraldo Alckmin diretamente, né? E agora a gente teve também aquela história eu não lembro até o nome dele de cabeça, depois a gente pode até trazer, mas aquele que acho que está lutando por uma vaga no Supremo, né? De ministro, e ele agora é advogado da esposa do pessoal do PCC. Então essas coisas dá um pouquinho de queimada, né? Dá um pouco de queimada. Foi nomeado ou que vai ser nomeado? Não, na verdade ele é advogado da esposa, acho que do Marcola, se eu não estou enganado, que tá? É o... Não lembro de cabeça, Ricardo, eu poderia ter trazido aqui. Mas Alexandre de Moraes? Não, Alexandre de Moraes é o... Não, Alexandre de Moraes dizem aí, né? Existem boatos que ele é advogado do PCC, né? Ele foi, né? No passado ele foi sim na carreira dele, sabe? Foi advogado do PT, foi também do PCC, e agora tem uma pessoa aí que eu acho que ele é advogado da esposa do Marcola, se eu não estou enganado, e está sendo cogitado para ministro, sondado para ser ministro da Justiça, e também uma vaga amanhã depois no Supremo. Então é umas coisas que dá um pouco de conflito, né? Então, como que você pode, e né? provavelmente não vai ser o nome mais apropriado para assumir, né? O ministério. Espero que não, viu, Ricardo? A gente vai estar aqui batalhando, viu? Não sei se ainda dá tempo aí da gente falar do Novembro Azul aí no domingo aí também, viu? Sim, pode falar, mas antes de falar do Novembro Azul, a gente tem que falar o seguinte: sabe quem está sendo cotado para assumir a Secretaria de Esportes? Você sabe? Quem está vindo para o time do Chico Sardelli é o PSDB. É isso mesmo. Roger Williams pode ser o novo secretário de Esportes de Americana. O que você acha disso?
Então, na verdade, já havia assim, né, principalmente antes da eleição, uma aproximação, né, do Chico, do Partido Verde, com o próprio Vanderlei Macris. Já havia um alinhamento. Até o próprio Rafael Macris, alguns meses atrás, foi cotado aí para ser algum secretário. Então, assim, não nos surpreende, né, não nos surpreende mesmo. E aí a gente vê que é muito mais uma coisa, não que ele não tenha capacidade, condições, nada disso, mas que você vê que o foco maior está sendo muito mais essa parceria política do que propriamente a formação, né? Afinal de contas, o Roger, até o que a gente conhece, ele é político, ele é conhecedor aí das áreas, formado mas não é... em jornalismo. Então, o que eu te falar, não é formado na área, né? Então, a gente já esperava que tivesse alguma secretaria para o PSDB. Mas eu confesso para você que eu ainda não tinha informação que poderia ser o Roger aí. E acho que deve vir com força aí, então, viu, pelo que você está falando. Fui lá nos bastidores, fui lá pesquisar minhas Lógico, as fontes. E né? aí veio um passarinho e me contou. Entendi. Eu acho que é uma boa, né? Uma boa sugestão aí, eu acho que tem grande chance de acontecer mesmo. E agora fale do Novembro Azul, pronto. Então, até pedir aí espaço para vocês. O Novembro Azul, né, Ricardo, para quem já conhece, é a 11ª edição do Novembro Azul. O Novembro Azul, ele acontece toda vez no mês de novembro e é o objetivo de conscientizar, né, os homens com relação à preocupação, né, do câncer de próstata. Ele que é organizado aí pelo Dr. Panhoca, né, o Dr. Panhoca que está encabeçando sempre aí, lógico, com a ajuda do Colorado, né? Colorado Esporte Clube, que o Dr. Panhoca é presidente, com a parceria também com o Zara Mello, né? O Zara que também está sempre junto aí. Vai ser domingo agora, né? Das 8 ao meio-dia, vai ter lá, não só a gente vai ter oportunidade de trocar a camiseta, assim como aconteceu no Rosa do Bem, né? Então, quem quiser trocar e correr para trocar sua camiseta, são 2 quilos de sabão em pó, que tem que levar aqui na Use Todos, aqui, quase em frente à prefeitura, né? Trocar por um vale da camiseta, assim como aconteceu no Rosa do Bem, e aí você pode estar no domingo pegando a sua camiseta lá. Eu sei que os vales estão no final, Ricardo, e quem não conseguir pegar o vale aqui tem que chegar no domingo lá logo às 8 da manhã e tentar pegar ainda algumas camisetas, trocando pelo sabão, né? O que sobrou lá. O que sobrou e vai estar. A gente vai ter a presença do ex-goleiro aí do Palmeiras, do Jailson, vai estar lá, ele que é o padrinho desse Novembro Azul desse ano, e vamos ter mais ex-jogadores lá que vai estar fazendo uma partida. Vai ser um ambiente bem bacana para a família, para conscientização, para a gente sair de lá. Estamos falando, é sempre importante ficar falando sobre ações que ajudam as pessoas, né? Então, e também conscientizem as pessoas. Obrigado pela sua participação aqui, Fred, e a gente retorna ainda nessa semana para falar um pouco mais sobre política. Com certeza, Ricardo. Amanhã estamos aí para dar a pauta da sessão da Câmara de amanhã. Que já saiu, inclusive, né? Está saindo aí, né? Já saiu. Já saiu. Geralmente eles impõem algumas coisas no final da tarde, eu não vi ainda não. Vamos lá então, vai. Uma boa festa começa com um bom buffet. Você já ouviu essa frase? O Soviet Buffet conta com uma estrutura, atendimento de qualidade e cardápio personalizado para atender suas expectativas. Há 10 anos no mercado, o Soviet Buffet busca proporcionar um atendimento dinâmico, de excelência e com muito requinte. Faça seu aniversário, festa de debutante, casamento, confraternização de eventos corporativos, de um buffet preocupado com sua satisfação e respeito ao cliente. Para fazer seu orçamento, entre em contato pelo telefone 19 982 46 6642. Repetindo, 19 982 46 6642. Pensou em fazer festa de bodas de ouro, bodas de prata, festa de aniversário, debutante, casamento ou confraternização entre amigos? Coloque o Buffet Soviet na sua vida. Rapaz, é isso aí. Estamos voltando aqui para os estúdios agora para falar também de um assunto importante, né? E, por incrível que pareça, aí, a região foi, na área policial, foi relativamente calma, né? Não sei se eu esteja equivocado, mas pelo que eu estou vendo aí, foi relativamente calmo nessas 24 horas. Não é o Sérgio Evangelista? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde às pessoas que nos acompanham aí no Aconchego dos Lares. Realmente é calmo, porque assim, hoje a bandidagem tem informação quando eu estou trabalhando. Né? Então, quando eu estou trabalhando é calmo, porque os caras não é maluco, né? Os caras não é maluco de querer agir aqui sabendo que eu estou trabalhando. Então, como eu estou trabalhando todos os dias, então é por isso que está calmo. Entendeu? Deixa eu falar pra você, o que é esse boné seu aí? Explica aí. Esse boné aqui eu ganhei do
capitão Alcântara da Polícia Militar. Foi uma vez que teve aquela prova do desafio do batalhão. E aí ele me agraciou com ele. E o que está dizendo nesse boletim? Que está escrito aqui? O que está escrito? Está escrito palavrão, né? Deixa eu ver. Leia aí. Não são super-heróis, não são anjos, não são deuses, são fodas. Isso mesmo. Viu, ontem o senhor entrou no gabinete do vereador lá e ficou quase 2 horas lá conversando com ele, né, rapaz? Eu estava pegando minhas informações. Você é liso, hein? Rapaz, o Ricardinho chegou lá, entrou lá no gabinete do vereador, rapaz do céu. E a hora que eu tava saindo, eu vi você lá só observando. Exatamente, eu ganhando toda a situação ali que tá acontecendo. Mas aí vamos lá, vamos ver as informações aí que nós temos da área da polícia, vamos soltar os materiais que a gente viu aí, Laércio. O que é que nós temos aí na ponta da... Isso aí, rapaz, que é isso daí? Isso aí foi 2 adolescentes que brigaram, inclusive um chegou a golpear o outro, aquele de camiseta branca ali. Rapaz, do céu, saiu no tapa, pô. No tapa saiu, deu uma facada, né? Esse episódio aí, olha o braço dele como ficou ensanguentado. Nossa, mas não aconteceu nada de grave, né? Não, ele foi socorrido até o hospital, a guarda esteve no local, o adolescente já havia sido medicado e os fatos foram registrados na central de polícia, né? E essa é uma situação que vai ser apreciada aí. Eu estava vendo essa matéria aí, viu, evangelista? Inclusive falaram que essa briga começou após um jogo, né? Exatamente. Teve uma discussão lá, o garoto de 13 anos falou que ameaçou o rapaz de 14 que ia pegar ele lá fora, e aí chegaram lá fora, começaram a bater pouca coisa e tal, e chegaram na via dos fatos. Então chega aquela coisa, sua mãe não é homem, quem for homem gosta aqui, e aí... Exatamente, aí o garotão de 14 anos, naquela inflamação, naquele ímpeto, né, da juventude, acabou metendo uma facada, né? Exatamente. Mas é uma coisa que também não é para se fazer, né? De forma alguma, até como essa faca, esse estilete adentrou a sala de aula, né? Então hoje tem que tomar cuidado. É uma coisa que eu sempre falo, hein, evangelista? Não existe revista em escolas e nem em faculdades. Se o cara quiser entrar armado, sim, com faca branca, arma branca, ele entra lá. Até sob o pretexto, você vai colocar uma pessoa para revistar, o cara, não, você não quer que você vai xeretar dentro da minha bolsa. Então tem esse detalhe também. Acaba esbarrando aí, né? Vai olhar, vai. Tem que olhar então. Mas tem que ter um detector de metal. Aí sim, aí eu sou favorável, aí eu acho bacana. Para saber quem que está entrando. O cara pode entrar de qualquer jeito lá, um lunático entrar numa faculdade e sair matando todo mundo. Exatamente. Agora nós vamos aí para essas imagens aí, que bonito, né? As viaturas da Guarda Municipal. A Guarda Municipal tá bem certo. Tá. E aí foi lá deixa eu me ver aqui qual o endereço que ocorreu um tráfico de drogas. Foi 2 pessoas presas aí nessa situação, né? A Guarda Municipal recebeu informação que na rua Antônio Fogolin estaria ocorrendo, na casa de fundos, né? Estaria ocorrendo tráfico de droga. A equipe fez toda a operação, se reuniram lá e falou, vamos lá para a gente cair para dentro, conforme a gente fala no nosso linguajar. E ao chegar por lá foi encontrado o ARB de 41 anos e também o FBM de 44 anos. Aí logo de cara encontraram com eles ali cocaína, crack e tudo mais. Aí ele falou, pode entrar dentro da minha casa aí, verificar que não tem mais nada. Aí os patrulheiros foram até a residência e utilizando o nosso cachorro de faro, na verdade o cachorro aqui é uma cachorra, né? A Hannah, e acabaram localizando 18 pedras de crack, que estava embalado num papel, embalado em plástico transparente, e mais 6 pepitas de cocaína e R$30 em dinheiro. Resumindo, foi dado voz de prisão a essa dupla, eles foram apresentados na central de polícia, estava por lá a doutora Regina, né, delegada de polícia. Toma a liberdade aqui de falar que é a delegada bonita, né, a doutora Regina. Um beijo, viu, doutora? Sabe que a senhora guarda meu coração aqui, viu? A senhora não quer que eu fale que o doutor Robson é bonito, né? Não, é a senhora, doutora Regina. Eu ficar falando, e aí os 2 foram presos em flagrante e vão assistir a Copa do Mundo, além dessa, mais umas 2 atrás das grades, né? Porque a pena por tráfico de droga é pesadinha. E esses 2 foram recolhidos então para a cadeia de Sumaré, depois segue. Mas foi isso, por exemplo, eles chegaram até essa casa aí por causa de denúncia. Denúncia, o serviço de inteligência da Guarda, né? Quando fala serviço de inteligência da Guarda, leia-se
patrulheiro e evangelista por trás. Ei, caramba. Vamos ver a próxima aí, próximas imagens. Isso aí é um veículo, um Fiat Uno, que foi os patrulheiros durante o patrulhamento encontraram ele ali pela Parado em modo irregular. não, pela rua São Marcos, né? E aí fizeram uma pesquisa, ele era produto de furto. O furto havia sido ocorrido na cidade de Piracicaba. Veículo furtado em Piracicaba acabou sendo recolhido aqui. Agora, se o proprietário usava esse veículo aí para Pamonha de Piracicaba, né? Vai ter que retirar o veículo aqui. E ele tem que pagar a taxa de recolha, tem que pagar a taxa de recolha. Agora, eu acho isso aí justo. Falando ser bem sincero, o cara já foi prejudicado, já foi furtado, roubado, tem que pagar ainda taxa de recolha? Tem que pagar. E outro detalhe, por exemplo, assim, se é lógico que o cara tem que recorrer, mas se um carro furtado ou roubado passa sinal vermelho, avança o pedágio e circula sentido oposto estabelecido, a multa vai tudo para o proprietário. Mas se ele recorrer... Mas ele vai ter a dor de cabeça. Mas eu acho também um outro absurdo. Vou falar o português, claro. Porque o cara, além de ser lesado, ser roubado, caramba, 4 passa por tudo essa igual, Ricardo, quando o camarada... Nós temos até uma imagem lá, depois nós vamos mostrar. Quando a pessoa colide com o carro e arranca um poste, quebra o poste, ela tem que pagar. Ah, isso aí tá certo. Tem que pagar. Tem que pagar. Paga e não é barato, não. Tá bom nele. Tá lá, ó. Isso aí, esse episódio aí... Mas esse carro não é roubado, não, né? Não, esse aí... E nem furtado. E nem furtado. Isso aí provavelmente um poste que entrou na frente do carro. O carro estava andando devidamente ali onde deveria andar e o poste, por motivos a ser apurado, acabou entrando na frente. Onde foi isso aí? Isso aí foi na cidade de Limeira. O veículo então foi recolhido ao pátio municipal lá da... Vai ter dois prejuízos, pagar o posto e o carro, né? Exatamente. Dependendo como é que for a situação, chegar em casa tem que dar explicação também para a velhinha, né? Não estou dizendo que seja esse caso aí. Ou esse cara teve algum lapso, ou estava drogado, ou bêbado, um dos três, né? Pode ser. Agora nós vamos aí para mais uma imagem. Essa daí foi aqui em Nova Odessa, indivíduos armados, né? Tentaram adentrar um condomínio fechado ali em Nova Odessa. Quando eles estavam subindo um muro, as imagens deles foram refletidas nas câmeras de segurança. Os pessoal ligou, os seguranças ligaram para a Polícia Militar e a Polícia Militar agiu rápido e acabou prendendo um rapaz de 28 anos. Ele estava com um colete à prova de bala e também uma pistola. Ele confessou ter comprado a arma por 5 mil, né? E tinha pagado 500 conto no colete. E ainda ele falou que tinha 3 comparsas junto, mas os comparsas invadiram. Estão planejando algum roubo, né? Com certeza, um condomínio fechado ali. E aí acabou se dando mal. E que comparsa, né? O cara é tão comparsa, nessa hora foge, né? Eu acredito que o cara é bom, senão, viu, Laércio? Na hora que a polícia chega e pega, em vez do outro fugir, fala, não, eu tava junto. Até hoje, eu nunca aconteceu isso comigo. Mas você não vai ver nunca. Não vai ver nunca. O cara se apresenta hoje, eu tava junto com ele. Não vai. Esperando até hoje. Tem alguma coisa a mais? Tem mais aí, tem uma... Cadê? Temos lá, o Laércio vai capturar uma imagem ali pra gente, eu acho que é um vídeo, né, Laércio? O avião. Isso aí aconteceu, deixa eu sintonizar aqui. Esse episódio aí ocorreu... O que é isso aí? É uma operação do Águia, né, da Polícia Militar. Esse episódio aí ocorreu aqui na cidade vizinha. Deixa eu só sintonizar aqui. Aqui, ó, teve uma ocorrência, né, de disparo de arma de fogo. Aí a equipe de policiamento do territorial, que são as equipes de chão, né, acionou a equipe do Águia. Aí eles foram até o local e conseguiram localizar aí o veículo das pessoas envolvidas nesse disparo de arma, e também 2 criminosos acabaram sendo presos. Essa operação aí foi aqui na Rio das Pedras, né? E aí eu recebi lado de Piracicaba. Isso, aí receberam aí o apoio da equipe Águia. Então, com Águia nas alturas fica fácil, pode até observar. Parece até cena de filme, né? Na hora que eles localizam aí os indivíduos e mostra aí para a equipe de solo. Aí a equipe de solo só tem um trabalho de chegar lá e algemar aí o... Foi isso daí que aconteceu? Então, é isso aí que... Eram as imagens que nós tínhamos aí de momento para estar apresentando. Obrigado aí, boa tarde.
Obrigado pelas informações e amanhã a gente volta com mais informações na área policial, né? Se Deus quiser. E, rapaziada, a gente vai encerrar com a voz, uma das vozes mais belas do Brasil, que é a da Gal Costa, que faleceu hoje aos 77 anos em decorrência de um infarto. Então vamos encerrar ouvindo a Gal Costa e que Deus a tenha nos braços dela, né? Vou fazer uma mágica. Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor.